Essa música me lembra da penúltima fase da Laurinha. Toda vez que eu vou lá em Campo Grande, eu percebo que a Laurinha tem uma máxima, né? A antepenúltima, toda vez que a gente ia sair, ela queria voltar para casa depois de ter comido um hambúrguer. Então, hambúrguer, vovô. E o vovô comprava hambúrguer toda vez que saía, porque ela pedia. Na penúltima vez, ela dizia assim: vovô, pela cruz. Entrava no carro pela cruz. Tinha que botar a música Quebrantado pela Cruz. Né? Essa foi aí. Dessa última vez, toda vez que ia sair, vovô, ombro. Então a gente saía do carro botando ela no ombro. Aonde eu chegava, tinha que botar no ombro. Então, mas essa música me fez lembrar daquela fase que toda vez que entrava no carro, olho para a cruz. Para a cruz, vovô. Eu tinha que botar, eu olho para a cruz. Né? E eu estava vendo assim, a parte que eu mais gosto dessa música, eu gosto de tudo nessa música, mas tem duas partes que eu gosto mais. A primeira é a introdução do violão. Aquela coisinha bem tocada, né? A segunda coisa que eu gosto é o solo da guitarra. Mas eu estava vendo ali o guitarrista solando, falei, será que ele está adorando a Deus com a mesma intensidade que o solo indica, aponta? Porque esse solo é uma adoração ao Senhor. Então, mesmo aí quem é da minha geração, né, a geração rock and roll, né, gosta de rock, gosta de solo de guitarra, exalta ao Senhor com nossos instrumentos, com tudo isso. Eu fico feliz de ver os nossos adolescentes louvando a Deus. Essa semana foi uma semana muito difícil para alguns irmãos. Nós vamos orar por esses irmãos. Nós vamos orar pela Edna e os seus familiares. Pastor Tony foi para a glória, graças a Deus, descansou, está bem. Mas a família sempre sente a ausência. Nós oramos também pela mãe da Nani, né? A Nani tem a outra menina que frequenta a nossa igreja também, que esqueci o nome dela, que a mãe esteve hospitalizada, muito, assim, assustadoramente conduzida à UTI. Mas, graças a Deus, está melhor, já saiu da UTI. Nós vamos orar pela família deles também. Orar pela irmã Jandira. A irmã Jandira está com o seu esposo, Falcão, hospitalizado, entubado. E ela está precisando de nossas orações. Ela disse para mim, pastor, ele cuidava de mim o tempo todo, que ela luta com as enfermidades, e ele era o companheirão que cuidava dela. E agora ele está lá e ela já está pedindo a Deus força para cuidar dele quando voltar. E aí nós temos esses quadros de enfermidade. Talvez você lembre de mais alguém que está passando por uma situação difícil, e a gente vai colocar essas pessoas diante do Senhor, né? Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor conhece as situações que foram verbalizadas nesse momento. Nós olhamos para a cruz e a gente sabe que a cruz que o teu filho Jesus carregou foi mais dolorido do que todas as dores que a gente, porventura, venha ter nesse tempo. Mas a tua palavra diz que o Senhor, quando enfrentou a cruz, deixou o Espírito Santo, o Consolador, que nos consola em todas as nossas tribulações, em nossas dificuldades. Nós queremos agora suplicar o consolo do Senhor na vida da Edna, dos seus familiares, assim como também queremos expressar ao Senhor nossa gratidão pela vida do pastor Tony, tudo que ele representa na vida de tanta gente. Quero pedir que o consolo do Teu Espírito alcance os corações neste momento. Queremos colocar diante do Senhor a vida da irmã Jandira, queremos colocar diante do Senhor o Falcão, a saúde dele. O Senhor tem poder para restaurá-la e nós cremos nisso, por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor restaure a saúde do Falcão. O Senhor pode fazer um milagre ali e trazê-lo de volta para o convívio com a sua família.
Quero pedir que o Senhor visite em nome de Jesus, fortalecendo a Jandira, dando a ela confiança, esperança, fé, que o Senhor revista da tua graça, da tua bondade. Quero pedir que o Senhor receba essa gratidão pela melhora na vida da mãe da Nani, que o Senhor abençoe, ó Deus, aí a recuperação plena dela, que o Senhor abençoe ali a esposa do Alessandro também, e que eles possam, ó Deus, celebrar com gratidão a melhora que o Senhor tem colocado na vida dela. Queremos colocar a vida da Cris diante do Senhor. Quero pedir que o Senhor abençoe a Cris para que ela possa se recuperar plenamente, que o Senhor visite a Cris aqui em sua casa, nesse momento, e todos os enfermos, ó Deus, que agora vêm à mente dos teus filhos, que eles sintam a presença poderosa do Senhor em suas vidas. É o que nós oramos, confiando no nome do Senhor. Visita também o irmão Newton, na sua situação, tem misericórdia dele e de todos os enfermos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós começamos a falar sobre José, um modelo de integridade e indulgência. E eu falava para os pastores que eu ia tirar o termo indulgência daqui, até mesmo porque o termo indulgência é um termo difícil de a gente usar e compreender. E aí um deles, inclusive, diz assim, inclusive há uma compreensão da indulgência praticada pela Igreja Católica. Eu falei, também há. Mas a palavra indulgência aqui, que o pastor Charles Swindoll traz, tem um significado que é a disposição para perdoar culpas ou erros dos outros para conosco. Quando alguém erra contra nós, nós precisamos de indulgência, nós precisamos dessa disposição para perdoar. Nós precisamos ser clemente, termos clemência, termos misericórdia. Então, José, para nós, vai ser um modelo de integridade e indulgência. Semana passada, nós fizemos um paralelo entre a vida de José e a vida de Jesus, e a gente vai perceber que José é uma espécie de antítipo de Cristo. Ele tipifica Cristo lá no Antigo Testamento, e a gente viu algumas características que José tem, inclusive citamos as referências bíblicas, que Jesus, o Filho de Deus, também tem. Domingo pela manhã, ouvimos um sermão extraordinário, a história de José, um homem de integridade. É muito importante, quem não viu o sermão domingo de manhã, que ouça, veja novamente. Pastor Nildo traz exatamente uma visão de que nenhum inimigo é tão sutil do que a passividade. A passividade é um inimigo sutil em nossas vidas, quando a gente se omite, quando a gente não toma decisão, quando a gente... E há, inclusive, uma passagem no Apocalipse, assim, quem dera fostes frio ou quente, mas porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Passividade é uma coisa que desagrada a Deus, e a gente viu como a passividade mexeu na vida de José. Passividade dos seus pais, passividade de predileções em situações, e ele então fala sobre isso, que nós devemos assumir postura, corrigir, assumir uma postura e definir aquilo que a gente é. Vimos também que nós devemos lutar contra a passividade e precisamos construir um ambiente de paz, coisa que José do Egito não vivenciou na sua casa. E quando filhos são criados em um ambiente hostil, um ambiente de predileção, de briga, quando os pais brigam na frente dos filhos, a gente está semeando comportamento, sentimento, que a gente vai entender por que os irmãos de José decidiram vendê-lo, maltratá-lo, porque não havia um ambiente de paz. Domingo passado, à noite, começamos a falar sobre algumas características que todos nós deveríamos ter.
todos nós deveríamos ter algumas características. E, conquanto havia na história da família de José, desde os seus bisavós, dos seus avós e dos seus pais, algumas coisas dignas de nota, como, por exemplo, a beleza física da família. Tem família que é bonita por natureza. Eu olho, por exemplo, algumas famílias que o pai é feio, a mãe é bonita, mistura a beleza do pai com a beleza da mãe com a figura do pai, aí traz um filho bonito. E esse filho bonito segue o exemplo do pai, casa com uma mulher bonita, que traz uma linda neta, bonita. Entendeu? Eu olho para o retrato da minha família, eu vejo essa cena. Mas o que compromete o caráter, o sucesso, o convívio, não é a beleza. O que compromete na família de José são as mentiras que são nutridas na família dele, no casamento dos seus avós, dos seus bisavós, do seu pai. E a gente falou que essa é uma característica que acompanha as 3 ou as 4 gerações. Mentiras e meias verdades. E eu costumo dizer, toda vez que chego aqui, que meia verdade é uma mentira completa. E a mentira, ela tem um pai. E quando o pai vê o filhinho chegando, o pai se alegra. Toda vez que você mente, você alegra o pai da mentira, que é o diabo, que é Satanás. É o pai da mentira. Toda vez que você mente, você atrai para perto de você, e ele se alegra com você, e ele pega você no colo, e joga você para cima. E você então se compromete ainda mais com o pai da mentira, que é o diabo. Então, essa é a história. Por que que os irmãos de José inventam a mentira contra ele? Porque eles foram criados em um contexto de mentira. Os bisavós mentiam, os avós mentiam, os pais mentiram, os irmãos de José mentiram. E a gente viu que uma outra característica que essa família tem é exatamente a predileção e o desprezo entre seus filhos. E a gente viu isso nas gerações. Então, a gente falou a semana passada que algumas características que José tem que nós devemos ter. A primeira delas é que a nossa postura deve refletir os valores ensinados por Deus, não os valores aprendidos em família, que são contrários aos valores de Deus. Talvez o seu pai te ensinou um valor que não é de Deus. Talvez você tenha um exemplo negativo dentro de casa. José rompe com esse exemplo negativo. O bisavô, o avô, o pai, os irmãos mais velhos, mas ele prefere refletir os valores ensinados ou revelados por Deus no seu coração. Ele prefere a verdade à mentira. Ele prefere valorizar o que de fato tem valor. Isso é uma revelação de Deus ao seu coração. Ele rompe com o padrão familiar herdado para corresponder ao que Deus tinha revelado. Segunda característica, quando refletimos os valores de Deus, a presença de Deus é garantida. Quando a gente reflete o valor divino, assim como quando você fala uma mentira, a presença do pai da mentira se aproxima, quando você reflete os valores de Deus, Deus se aproxima. E o texto deixa bem claro que o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Foi bem-sucedido na casa de Potifar,
vai ser bem-sucedido ali na prisão, depois ele vai ser bem-sucedido governando o Egito. E eu queria ler com você esse texto de Gênesis 39, versículo 2, até o versículo 6, diz assim: o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Gente, ter sucesso em tudo que faz é algo extremamente realizador. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Isso aqui é uma coisa interessante. Eu já vivi uma realidade que Deus abençoou uma situação por minha causa. E eu me lembro, passei essa semana na frente daquele ambiente e estava comigo o pastor Alessandro Azambuja, e eu dizia: ó, pastor, foi aqui que tudo começou aqui em Curitiba quando eu cheguei. Eu trabalhava aqui. Só que o que se fazia aqui era algo que era considerado ilegal e eu não sabia. Quando eu tomei consciência de que era ilegal, eu ganhava tão bem, que dificuldade abrir mão do ilegal quando se ganha bem. Até que Deus falou no meu coração: se você não sair daí, você vai cair com isso tudo aí. E era uma questão injusta, viu? Não estava traficando, nada disso. Tá? Era uma época que tinha uma lei de reserva de mercado que não se podia vender computadores importados, porque a lei protegia os computadores nacionais, da Microtech e Itautec. Só tinha 2 fabricantes de computadores. Altamente caros, ruins. Os melhores computadores eram os chamados importados. Esses eram ágeis, velozes e mais baratos. $1.200 a gente vendia, um 286, ninguém sabe o que é isso, só a minha geração sabe o que é um 286. E eu vendia 286, 386, abençoava vidas, porque os caras tinham um equipamento melhor, mais barato, mais veloz, só porque o governo não queria que fosse comprado, mas esses equipamentos eles vinham do Paraguai. E havia um decreto governamental de que não podia vender produtos de outra marca, só daquelas 2 lá, só nacional. Mas, gente, eu era o melhor vendedor da loja. Eu sempre fui um bom vendedor. O melhor vendedor da loja, ganhava super bem. Minha namorada morava em Recife, e eu viajava para Recife 4 vezes no ano, porque ganhava bem. Mas aquilo era ilegal. Em outras palavras, contrabando. Nem diga que eu sou contrabandista. Mas eu me lembro do irmão André. O irmão André foi contrabandista de Deus. Ele contrabandeava Bíblia. Eu só vendia. Mas foi muito forte o momento que Deus disse assim: ó, cara, você está errado, você tem que sair daí. E como sair daí ganhando bem, abençoando a vida dos outros do ponto de vista de justiça econômica? Até que teve um dia que eu senti de Deus um negócio muito forte. Eu só ainda estou protegendo esse negócio porque você está aí. Mas se você não sair, você vai cair. Aí eu saí. 15 dias depois, o PF bateu lá. E aí, graças a Deus, eu não estava mais lá. E graças a Deus, o agente que estava investigando lá conversou comigo uma semana atrás. Você trabalha aí? Não, trabalho não. Eles fazem o que é isso? Vendem computadores. Que tipo de computador? E eu passei todo o relato do que o pessoal fazia ali. Delator.
de contrabandista, delator. E nem fui premiado. Aí, no dia que o delegado chegou lá, disse: esse Ilquias aqui, está tudo em nome desse Ilquias. Não, esse Ilquias era um vendedor nosso. E por que está tudo em nome dele? Porque ele era o nosso maior vendedor. Aí o agente falou: chefe, é aquele que eu te falei que estava vendendo o Passat? Ah, entendi. Aí fui livrado. Agora, por que eu estou falando essas coisas todas aqui? Deus abençoe. Que povo ligado, hein? Na hora que você saiu, a loja caiu. Onde você estava, tem alguns lugares que são abençoados pela nossa presença. Tem alguns lugares que são abençoados por causa de nós. Era o caso de José nesse texto. Assim, Potifar entregou tudo para ele. E não se preocupava com mais nada. Quem cuidava de tudo na casa de Potifar era José, exceto com o que ele iria comer. José era um rapaz bonito, de boa aparência. Deus estava com José. Aí eu venho para a terceira característica que todos nós deveríamos ter. Precisamos resistir à tentação, porque todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados, e se a gente der atenção para isso, nós vamos perceber que nós somos tentados o tempo todo. Versículo 7. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Você já olhou para alguma coisa que não te pertence com desejo? Eu estou falando de algo um pouco mais forte do que inveja. Tem gente que vê um cabelo bonito e diz assim: olha, eu queria ter um cabelo igual a esse. Então vai lá, né, na tintura, faz o cabelo igual. Quase sempre os barbeiros perguntam: qual cabelo você quer? Eu quero igual de fulano. Então a gente vai lá e espelha, igual de fulano. Mas ela começou a desejar José sexualmente. E ela faz uma investida: venha e deite-se comigo. O texto diz: ordenou ela. Aqui parece que ela é a chefe, é a mulher do patrão. A mulher do patrão dá uma ordem: deite-se comigo. Mas ele já tinha rompido com um padrão de vida que Deus não queria. A esposa de Potifar tenta seduzir José. A importância de resistir às tentações é manter a integridade, porque nós seremos tentados o tempo todo. Paulo diz que em tudo nós somos tentados. Precisamos resistir à tentação. E eu só vou resistir à tentação mantendo a integridade. Isso eu posso, isso eu não posso, isso eu devo, isso eu não devo. Isso é meu, isso não é meu. Aqui na igreja, de vez em quando, alguém perde uma moeda. Eu acho legal que o pessoal que trabalha aqui pega a moeda que está em algum lugar, eles levam lá para a minha mesa, no gabinete, deixam lá. E fica lá até uns 3 meses, quando eu digo: ó, já que ninguém procurou, eu vou botar aqui. Por exemplo, eu tenho agora um fone de ouvido, branco, bom, assim, a caixinha assim, com as 2 coisinhas lá dentro. Está lá 3 meses, ninguém usa, ninguém pega, ninguém leva, porque não é de ninguém. Está precisando? Então, se até hoje à noite o proprietário do fone do ouvido não vir procurar, eu vou dar para o pastor Tiago Vesselino. Vai ganhar um tremendo de um fone de ouvido, sem fio. Por que isso? Porque é bonito a gente estar em um ambiente que o que não é meu eu não quero, eu não pego. Coisa linda isso. Isso chama-se integridade. Isso chama-se compromisso com Deus.
Para resistir à tentação, devemos respeitar algumas coisas. E o pastor Charles Swindoll apresenta para a gente 4 requisitos. Primeiro, não enfraquecer-se com a sua situação. Olha, José estava fragilizado, preso, injustamente. Depois ele foi caluniado. Depois ele está em uma situação ali na casa de Potifar, foi vendido, está ali, sendo tratado como escravo, ainda que tivesse alguns benefícios. Ele poderia se enfraquecer com isso, já que eu estou aqui indevidamente, meus irmãos me venderam, me abandonaram, eu vou cair na gandaia. Ele não se deixou enfraquecer com a sua situação. Às vezes a gente enfrenta situações ruins, debilitadoras, e a gente então cede a tudo quanto é pressão. Não se enfraqueça com a situação, por pior que ela seja, mantenha-se firme. Segundo requisito, você não deve ser enganado pela persuasão. Tem gente que tenta nos enganar, nos persuadir, começam a mostrar alguns benefícios. Cara, se você dormir com a mulher do patrão, você vai se dar bem. Você já tem tudo, mas você vai ter coisas que ainda você não tem. E muitas vezes nós somos persuadidos a fazer o que não devíamos fazer, querendo ter o que não merecíamos e não podíamos ter. A corrupção, por exemplo, é isso aí. Por que a corrupção domina a nossa nação, nosso país? Porque muitos ganham com isso, e muitas vezes ganham, inclusive, a impunidade. E a gente vive em um país onde a justiça tem essas oscilações complicadas, porque o suborno, ele participa de muitos processos. Tem gente que é persuadido a fazer o que é errado com benécias, com benefícios. Às vezes é persuadido com chantagem. E foi o caso aqui. Ela não teve o que queria, mas o José acabou largando a capa ali. Ela pega a capa e aí entrega José e vira a história. Às vezes nós somos persuadidos no meio da nossa escola, no meio da turma. Eu conheço gente que começou a se envolver com droga porque foi persuadido pelos irmãos. Pelos irmãos não, pelos amigos. Porque não é irmão não, esse tipo de gente. Pelos amigos. Eu já vi gente que passou a usar droga, inclusive em pátio de igreja. Persuadido pelos amigos. Aí não, fulano, e olha como é a estratégia. A estratégia é muito simples. A gente vai acender aqui um baseado, fulano não, né? Fulano não usa não. Então, mas ele, vamos respeitar fulano. Ele se sente, então, no meio porque ele é respeitado. E a galera acende o baseado, começa a queimar na rodinha. O cheiro do baseado está aqui chegando naquele que eles respeitam. Na terceira vez, cara, experimenta aí só para você ver. O respeito passou, foi embora. E o cara já está tão íntimo disso, que experimenta, e depois se escraviza, e depois vive um momento muito difícil. Olha a princesa desfilando pela passarela. Isso, sua mãe não faz nem ideia, minha filha, de que você está aqui. Sabia? Sua mãe está ali pensando que você está lá dentro, guardadinha. Hã? Mas deixa ela à vontade, viu? Vai passear na casa de Deus. Pronto, dá tchau ainda. Hein? Cuidado com a persuasão. Terceiro, você não deve ser gentil com as suas emoções. Gente, emoção nos leva a fazer o que não devíamos fazer. Eu sempre brinco quando eu falava para os adolescentes, né? Adolescente é tentado demais, especialmente nas emoções, a juventude. Só vontade dá e passa. Na hora que você tiver com aquele fogo, lembre-se que você está com vontade, espera, porque ela vai passar. A vontade dá e passa.
Às vezes nós somos condescendentes com as nossas emoções. Eu estou tão triste. Eu contei essa semana aqui no gabinete uma experiência que eu não vou contar agora porque o tempo já não me permite. E é até bom que Deus me lembrou do tempo, porque hoje está tudo gravado. Se eu contar isso aqui, a pessoa vai assistir, que ela assiste sempre a gente lá. Ia ser um caos. Como Deus é bom. Deus é bom. Não seja gentil com suas emoções. Não deve ficar confuso com os resultados imediatos. Olha, eu estou sendo legal, estou sendo correto e estou sofrendo aqui. Eu agora vou fazer. Não, não faça assim. Em quarto lugar, precisamos manter a integridade e a lealdade. Interessante que a resposta de José à tentação, ele foi íntegro, ele foi leal. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Interessante, né? Que a gente pensa que estaria pecando contra o meu Senhor. Eu não posso pecar contra o meu Senhor. Em alguns momentos, a perspectiva de pecado contra o outro precisa fazer parte da nossa história, sabia? Tem gente que não faz ideia de que peca contra o seu irmão. E aí, eu só quis satisfazer meus desejos, minhas vontades. Você pecou contra o seu irmão. Isso tem consequência. Muitas vezes, nós temos consciência de que pecamos contra o nosso irmão, deixa ela estar em casa. E não temos consciência que foi contra Deus que pecamos. Quando quando alguém só nega imposto, por exemplo, pagar imposto no Brasil é difícil, muito difícil. Mas a gente só nega imposto, isso é legal, é a lei. Se eu só negar imposto, eu estou pecando contra o governo, que às vezes parece ser para mim, ao meu ver, um governo injusto e etc., mas eu estou pecando contra Deus. Veja que essa dimensão de contra quem nós pecamos. Tem gente que peca contra o seu marido, tem gente que peca contra os seus filhos, contra a sua casa. Tem gente que, ao pecar contra alguém, peca também contra Deus. Mas aqui, nesse contexto, onde as revelações de Deus não estavam tão claras como para nós está, através do Novo Testamento, das cartas dos apóstolos. Para José, ele disse assim: não posso pecar contra Deus. José recusa firmemente. E ele destaca aqui a sua lealdade a Potifar. Lealdade a Potifar e fidelidade a Deus. Lealdade a Potifar e fidelidade a Deus. A lealdade e a integridade de José são qualidades que fazem dele um exemplo que todos nós devíamos seguir. Quinto lugar, precisamos de fé e persistência para manter a firmeza. A persistência no momento da tentação, versículo 10. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. E aí, quando eu estava pensando nisso aqui, eu falei: por que ele entrava em ambientes restritos onde aquela mulher estava? Porque se tem uma mulher que me cedia, a mim não, porque, coitado de mim. Diariamente, se ela vem por ali, eu vou por aqui, ó. Não é assim? Quem tem sua fraqueza, tem gente que não tem fraqueza com mulher, tem fraqueza com dinheiro, tem fraqueza com vaidade, tem fraqueza com orgulho. Cuidado, foge. Fugir da tentação. Ele não podia fugir porque ele era responsável por tudo, inclusive dentro da casa dela, Potifar confiou tudo a ele, menos a senhora, diz ele. A esposa de Potifar continua tentando José dia após dia. E quando deparou com a sua situação, José estava com tudo. José estava bem, José tinha segurança econômica. Quanto à profissão, ele era respeitado e confiavam nele.
Quanto à aparência, a Bíblia diz que ele era bonito e atraente. Cuidado você que é bonito e atraente. Agora, tem gente que não é bonito, ele acha que é. Hein, Rubão? Acha que é bonito e atraente. Ele então desfila aqui nesse lugar como se fosse o rei da cocada. Cuidado com a beleza e hoje está tão fácil ser bonito, né, gente? Eu estava aconselhando uma pessoa aqui que estava definindo sua profissão, se vai para a área de saúde, vai para a área de estética. Eu falei, minha filha, vai para a área de estética, que está dando dinheiro. Tem gente gastando dinheiro que não tem para aparecer o que não é, e depois que gasta a grana toda, volta a ficar com tudo de novo do jeito que estava. A área que dá dinheiro hoje no Brasil e no mundo é estética. Hã? Mas hoje estão melhorando, né? Eu encontrei um cara, estava na montanha, encontrei um cara que estava comigo na montanha, o cara não tinha barriga. Falei, cara, você está fazendo um regime, parabéns. O que é que você está fazendo? Disse, pastor, eu fiz uma lipoaspiração. E homem pode fazer? Pode. Me conta como é que é essa história, quanto é? Eu já fui saber. Tentei queimar essa gordura aqui, caminhando, não resolveu. Fiz pilates, não resolveu. Nada resolve essa barriga aqui? Vou para a lipo. É barriga pastoral? Obrigatória? Você já tem? Acho bom. Então, não vou fazer mais lipo, não. O cara perdeu. Eu ia gastar uma grana para fazer lipo. Não posso? Não faço, não. Quem sabe eu... Vou falar coisa de Deus, é melhor. O cara era bonito, era atraente. Ele podia ter permitido que tudo isso enfraquecesse sua decisão, acabasse cedendo à oportunidade. Mas ele não cedeu. A persistência na tentação exige uma fé, uma determinação contínua para manter-se firme. Era todo dia a pressão. Hoje eu consegui. Amanhã vou conseguir de novo. Eu tenho que ter determinação. Quando você trabalha em um ambiente ruim, um ambiente onde impera a mentira, a vaidade, a injustiça, o suborno, você tem que se manter firme. E é todo dia. Eu me lembro que uma vez eu estava aqui, tinha uma mulher que era secretária executiva do diretor da empresa. E ela disse assim, pastor, eu estou com um problema, meu patrão pede para mentir, e eu fico fugindo, eu acabo não mentindo, eu estou desobedecendo a ele. Ele pede para dizer que ele não está, eu digo, olha, ele no momento não pode atender, mas se ele descobrir que eu falei que ele não pode atender, ele vai... Falei, minha filha, então, a partir de hoje, quando ele pedir para você me dizer, patrão, o negócio é o seguinte, eu respeito muito o senhor, quero muito bem ao senhor, mas eu não minto, e eu não posso mentir, então, eu não vou poder mentir mais. E quando você fizer isso, muito provavelmente você vai ser demitida. Aí ela, no primeiro momento, o patrão mandou fazer um negócio, ela disse não, o patrão entendeu. No segundo momento, disse não, o patrão entendeu. Depois de um tempo, ela foi demitida, porque precisava enxugar o quadro de funcionários para contratar alguém mais barato. E ela conseguiu um emprego muito melhor, ganhando muito mais, em um ambiente saudável, porque ela se manteve firme, constante, persistente, diante da tentação. Outra característica que nós precisamos ter é o compromisso com a santidade. E para sermos santos, isso vai requerer de nós coragem. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu, venha deitar-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. José deixa a capa, conquanto tenha uma disposição de fuga do pecado, a coragem e o compromisso com a santidade fez com que ele se desvencilhasse. E muitas vezes nós
achamos que não teve jeito. Muitas vezes nós fazemos algumas coisas equivocadas porque a gente não vê saída. Uma vez eu fiquei muito chateado com um membro aqui dessa igreja, porque ele fez um pecado muito grande, que eu não vou dizer qual é, e depois ele chegou para mim e disse, podia ter sido o senhor. Eu fiquei com raiva. Você não me conhece, Beth. Eu sou bonzinho assim, mas quando eu fico com raiva, sai de baixo. Eu parti para cima dele, me respeite, seu moleque. Fale por você. Podia ter sido o senhor, me respeite, seu moleque. E olha, se Deus não tivesse comigo, todo mundo ia saber quem era. Às vezes a gente diz assim, não tive jeito, pastor, podia ter sido até o senhor. Não se deixe enganar pela persuasão. Olha, a pessoa que tenta você, a tentadora, no caso de José, ou o tentador, fará uso de palavras certas para convencer você. O Charles Swindoll, eu fiz questão de copiar as palavras do Charles Swindoll, porque ele escreveu esse livro aqui há 30 anos atrás. Mas as frases que estão no livro há 30 anos atrás, eu acho que a projeção não vai pegar as frases, mas preste atenção à leitura. Meu marido não satisfaz minhas necessidades como você poderia satisfazer. Satisfazer não, satisfazer. Gente, você é um cara novo, bonitão, orgulhoso, você manda em tudo aqui. Eu penso que a mulher de Potifar era para ser uma tremenda de uma mulher. Ela não fazia nada. Só tomava banho de leite de cabra. Cuidava do cabelo com tudo aquilo. Era para ser uma mulher. Não vou dizer top, porque não existe mulher top. Todas são. Mas era para ser uma mulher atraente, sim. E se essa frase ecoa dentro da mente dele, meu marido não me satisfaz como você poderia fazer, o orgulho pode dominar a mente do sujeito. Essa frase o Charles Swindoll escreveu, não sei que ano foi o livro, lembra não, né? O livro do Charles Swindoll. Dá um Google aí. Mas era para ser aí há 30 anos atrás, e esse mesmo argumento continua levando pessoas a pecar. Outra frase. Se fizer isso, provavelmente, olhos, se fizer isso, provará que se importa comigo de verdade. Quanta gente faz o errado para querer provar que se importa, porque a sedução vem do mesmo jeito. Outra coisa, faça isso. Quem vai descobrir? Estamos completamente sozinhos, absolutamente seguros. Outra frase do Charles. Olhe, nós vamos nos casar logo. Por que esperar? Que diferença faz? Geralmente isso faz o namorado ou a proposta para a namorada. A gente vai se casar logo? Vamos fazer logo isso. Que diferença faz? Outra frase. Estou muito só. Deus compreende. Foi por isso que Ele colocou você em minha vida, porque eu estou muito só. Outra frase, lá no livro. Achou aí o ano? 20 anos atrás. As frases que o Charles, lá na América, usava são as mesmas frases que hoje ainda se usa no Brasil, 20 anos depois. Só dessa vez e nunca mais. Outra frase. O que é? Isso aí é para crente. Geralmente para crente, pastor, líder, professor, que conhece bem a graça de Deus, diz assim, ó. O que é a graça, afinal, se não cobrir algo tão natural quanto isso? Hoje, o Charles dá para incluir algumas coisas. O amor é divino, e isso é amor. E eu poderia colocar algumas frases, mas as minhas não são tão fortes quanto a do Charles.
Outra característica que eu e você devemos ter: descansar na certeza de que Deus conhece a verdade. Gente, isso aqui é fundamental. A acusação falsa que a mulher faz, quando ela viu que José tinha fugido, mas deixou o manto, ela faz um negócio diabólico. Ela pega o manto, chama os servos e acusa o marido. Meu marido trouxe esse escravo que nos fez de bobo. Joga todos os servos contra José. Joga todos os servos contra o marido. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. A esposa de Potifar recusa a verdade e acusa falsamente a José. Mesmo quando nós somos acusados injustamente, devemos confiar que Deus conhece a verdade. Deus sabe. Gente, a coisa mais difícil é quando a gente é acusado injustamente. Eu já fui. Alguém já me acusou e era mentira, era injusto. Às vezes, assim, a gente tem um acesso de raiva, quer resolver do nosso jeito, mas só Deus conhece a verdade. Deus é meu juiz. E Deus conhece a verdade. Isso eu e você precisamos aprender, que em meio às tentações, às provações, ainda que todo mundo se volte contra nós, Deus conhece a verdade e Deus está conosco. E por fim, precisamos manter uma fé inabalável e um caráter digno diante da injustiça. A injustiça pode vir, mas eu vou manter um caráter digno. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa, então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo. Veja, ele saiu correndo de verdade, mas antes dela gritar. E às vezes a gente se deixa enredar com meias verdades. Ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. A injustiça que José sofreu e sua reação reflete uma fé inabalável em Deus. Ele não confiava em si mesmo, ele não confiava no seu patrão, na sua patroa, ele não confiava em circunstância, ele confiava em Deus. E o caráter dele era um caráter digno de admiração. Queria chamar a equipe do louvor que viesse para cá, e eu quero concluir dizendo que a integridade, a fé e a perseverança de José precisa ser cultivado por nós. São qualidades que eu e você precisamos cultivar. Precisamos ser exemplos de integridade, de fé, como José foi, para que a gente possa superar as dificuldades. Lembre-se, sua postura deve refletir os valores de Deus e não os valores seculares, não os valores familiares, não os valores religiosos, mas os valores de Deus. E quando você fizer isso, a presença de Deus será constante na sua vida. E a presença de Deus na sua vida é tudo o que você precisa. Você será bem-sucedido com a presença de Deus na sua vida. Por isso, resista à tentação, mantenha a integridade. Seja firme. Tenha uma fé persistente, tenha coragem de ter uma vida santa, coragem de viver santidade. Um dia eu estava viajando de carro, eu, pastor Cuco e pastor Jean, a gente estava indo para o Rio de Janeiro, Convenção Batista lá em Niterói, e eu estou dirigindo aqui, a gente conversando sobre tentação, essa coisa toda. Disse, olha, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, ó. Eu só beijei a minha esposa depois que eu casei com ela.
Aí eles não acreditaram, Rubão. Não creio. Você só beijou a Fátima depois que casou com ela? Eu falei, só beijei. Beijo de... Eu só beijei a minha esposa depois que eu casei com ela. E eles duvidaram, Renato. Aí eu liguei para a Fátima. Na hora eu liguei. Oi, amor, tudo bem? Tudo bem, amor. Eu estou aqui com o pastor Jean, pastor Cuco, e eles estão duvidando, amor. Eu disse para eles que eu só beijei a minha esposa depois que eu casei com ela. E eles não acreditam. Eu queria que você dissesse para eles se é verdade ou se é mentira. Sim, é verdade, pastor. Você está duvidando do meu marido? Que coragem de ser santo, hein? Aí eles ficaram sem acreditar. Não acredito num negócio desse. Falei, pois é, rapaz. Então me respeita aí. Aí ela falou, mas você também, pastor. Vocês também só beijaram suas esposas e depois se casaram com elas. Aí eu disse, eu não, eu beijei antes. Mas para por aí, não diga o que você fez antes, não. Aí Fátima explicou para eles. Quando ele me beijou antes, eu não era esposa, era noiva, era namorada. Aí a gente gastou 1 hora nessa conversa. Mas é preciso coragem para ser santo. É coragem para dizer não. Eu estou brincando aqui com esse negócio, mas é preciso coragem para dizer não. E nós devemos descansar na onisciência de Deus. Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Ainda que as pessoas me reprovem, Deus sabe todas as coisas. Ainda que eu esteja em uma situação de injustiça, eu mantenho a fé e a coragem, porque Deus sabe de todas as coisas. Hoje à noite, a gente vai ver o que ele viveu lá. Um adolescente de 17 anos, preso em uma prisão, o que ele viveu na prisão. Culto dos adolescentes. Mantenham-se firmes. Tenham coragem de viver uma vida santa. Não se deixem seduzir pelas frases belas que se ouve de pessoas que querem nos induzir ao erro, porque o inimigo está por trás dessas frases. Amém?